Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Substituir todos os atos das criaturas é você viver numa decisão e certeza absoluta de que não quer nunca mais sair da ordem da divina vontade. Se você decidir decididamente, com plena fé e confiança, que será Deus que lhe garantirá isso, permanecer na intenção contínua, apesar de qualquer coisa que aconteça contigo ou que você faça. Então, esse fazer os atos opostos das criaturas, né, tem que ter uma consciência muito clara, né? É uma decisão e uma consciência, uma certeza, que é uma fé absoluta de que você não quer fazer nada fora da vontade de Deus. Então, é confiar muito nessa intenção, nessa verdade do que Jesus fala e do que você vive com Ele, do que você declarou, do que você decidiu, né? E ficar firme nisso, não sair jamais por nenhuma situação, mesmo que se passe por confusões, porque até dessas confusões Deus usa, né? Você decide decididamente, com plena fé e confiança que será Deus que lhe garantirá isso. Tipo assim, é uma confiança tão grande de que é por Deus, é Deus que vai te manter nessa constância, não é você. Porque se você acha que é você que é responsável por se manter, que é você que garante isso, você fica naquela incerteza.
Mas se você sabe que aquilo que Jesus deixa muito claro, que quem vive na vontade divina dele não peca, de que ele que garante isso, de que ele protege, de que ele está em você, de que ele conduz todas as coisas, de que ele que dirige tudo, entendeu? Que isso parte dele, é uma garantia dele, né? Então você não tem o que temer, entendeu? Com plena fé e confiança. Você sabe que é Deus que vai garantir isso, porque é Ele que disse, é a palavra dele. E a ação toda dele em você, que cobre você. Ele te cobre. E você permanece na intenção contínua, apesar de qualquer coisa que aconteça contigo ou que você faça. Porque você pode ter lerdeza, vacilar, passar por confusões, passar por situações. E pode vir um monte de gente falando que você é errado, que você é é desobediente. Os padres ficavam falando que a Luísa era desobediente, né? E ficava provocando ela, entendeu? Então, assim, a gente passa por realidades assim, em que as pessoas da nossa família mesmo podem nos julgar, entendeu? Mas aí você não pode voltar atrás e ficar com aquele pensamento que o humano deixou em você. Você tem que voltar àquela realidade, viver a realidade que a divina vontade te traz, a realidade que a verdade te proporciona. E essa realidade não é vista pelas pessoas que não estão vendo a vontade de Deus. Elas veem um humano, né? Elas veem um externo, entendeu? Mas a realidade é o que você vive com Deus, o que Deus te fala. Então, nada deve tirar sua certeza, porque até das nossas perguntas aqui, da nossa pobreza, da nossa miséria, Deus usa, entendeu? Até a sua miséria foi permissão divina. Até uma realidade que você pensou errado e falou e foi corrigido, é vontade de Deus, é para firmar uma verdade, é para educar, é para ensinar os outros, é para ajudar todo mundo, é para alimentar todo mundo. Então, assim, nada disso é uma coisa que você vai falar e ver maldade e falar: Deus tirou a proteção de mim porque Ele não fez eu enxergar isso na hora, Ele não fez eu pensar certo, Ele não fez eu agir certo. Não existe isso, entendeu? Tudo é Deus, tudo você remete a Deus, tudo você entrega a Deus. Você nunca mais terá um ato de vida de vontade sua própria. O que é a sua vontade tendo vida própria? É você interpretar errado. É você pôr a sua opinião naquela situação que aconteceu. Ver com os olhos humanos e pôr a sua opinião. Ah, eu não gostei disso que me aconteceu. Eu não gostei, não acho que foi errado eu esquecer, né? Eu não gostei, eu acho que eu não estou na vontade divina. Aí você está se vendo fora. Você está se olhando. Ah, eu acho que eu não devia ter feito desse jeito, eu não devia ter esquecido. Ai, meu Deus, andei na rua errada e me aconteceu uma coisa. Devia ter passado em outro lugar. Não, entendeu? Tudo a partir de hoje é só atos feitos pela divina vontade através de você. Tudo que Deus te usar, se você dá uma bronca em alguém, tudo é Deus te usando, não é? Tudo é Deus em você, né? Então você não se dá vida própria se vendo. Vendo que foi você, vendo a sua pessoa e começar a duvidar e desconfiar que Deus realmente estava ali, entendeu? Duvidar que aquela ação é uma ação que escapou de Deus, porque de tudo Deus tira um bem. Isso é muito simples, só pode ser atrapalhado por uma dúvida, tá vendo? A dúvida é aquilo que foi falado do túnel, a dúvida é que é a escuridão lá no túnel. A pessoa não vê a luz, ela fica na escuridão e não consegue caminhar, não consegue se direcionar. Então, assim, só isso que atrapalha a dúvida, né? De que Deus irá mudar se você fizer alguma coisa. Então, aquele sentimento, né? De que você afetou ele, de que ele não está mais com você, de que ele não te cobre mais, né? De que você perdeu algo, né? Por ter passado por alguma situação, né? Então, Deus não muda, Deus não muda. Achar assim que, ah, não, Senhor, dessa vez você não me cobriu, só falou que está em todos os meus atos, mas agora não está, porque eu passei por situação confusa, esquisita, e o Senhor não está nisso. Tive uns pensamentos estranhos, aconteceu uma realidade, né? Senti isso, senti aquilo, né? Eu passei por uma confusão, briguei com meu filho, fiquei brava com meu filho de um jeito que eu nunca vi. Ah, Senhor, o Senhor não estava nesse momento comigo, porque o Senhor me deixaria dócil, tranquila, e eu não fiquei tranquila. E achar que é imutável, né? Que naquele momento que seria Deus se você ficasse calma.
serena sempre, e que naquele momento Deus mudou com você, não é Deus, foi você, enfim. Então a gente não pode duvidar, é a maior ofensa, é o que nos faz olhar para nós mesmos. Você, você deve plenamente acreditar que tudo será divina vontade fazendo. Até se você ficar brava com algo, falar uma palavra torpe, não pensar nunca que isso não foi a divina vontade. Não foi, que naquele momento foi você, né? Pois a divina vontade vai usar tudo em você, ele usa até da sua natureza. Ele usa até de realidades assim, né? Sua, do seu vocabulário, da sua forma de falar. Ele usa de você, né? Às vezes você tem um jeito de falar, uma forma, e ele usa. E você não tem que se ver mais, né? Tudo se torna material para a divina vontade, se torna sua natureza, né? Então você tem que ficar na intenção pura de que foi defender a ordem, defender a vontade de Deus, aquilo que é correto, entendeu? E quando amamos e defendemos com justiça, num mundo tão caótico, num mundo em que ninguém tem coragem de falar nada, num mundo em que tem tanto respeito humano, tanto politicamente correto, tão, tão mentiroso, tão falso, tão trevas, e que ninguém quer a justiça, né? Então, você está amando a ordem, você está amando a verdade, você está amando o que é correto, né? Então, e aí a gente tem que. Ah, não, é outra coisa que Jesus está falando aqui, ó. E quando amamos e defendemos com justiça no mundo tão caótico, é plenamente natural a gente agir humanamente por causa do mundo, por causa da realidade que a gente tá. A gente não tá. Se a gente tivesse, gente, na realidade de renda divina vontade, a conversa era outra. Se a gente tivesse na realidade que a gente tá vendo tanta desordem, você tá vendo desordem na sua casa, a conversa vai ser caótica. A conversa vai ser de outro nível. Entendeu? Você não seria diferente se seu marido e seus filhos estivessem na ordem, se tudo estivesse correndo bem. Então, no mundo doente que a gente está, as realidades que nós estamos vivendo, as coisas que nós ouvimos, escutamos, nessa própria cultura que está sobre nós, né? Essa realidade toda, é plenamente natural a gente agir humanamente. Entendeu? Dar xingo, xingar. Porém, esse ato sem ter nenhuma intenção de ter saído da ordem. Não foi intenção de pecar, não foi maldade, não foi pensando em você. Você ficou revoltada com a atitude de alguém e acabou falando alguma palavra torpe. Foi desabafo da justiça de Deus em você. Entendeu? Se tivesse tudo em ordem, gente, eu falar era outro, mas não é a realidade que a gente tá. Por isso que é muito puxão de orelha, né? Mas não é maldade. Não é, gente, é amor, né? Se tivesse tudo bem, eu falar seria outro, seria mais doçura que tudo, mas não é, gente, nós não estamos nessa realidade. E você achar que isso não foi santidade, bom, aí não tem que pensar com virtude, porque quem pensa com virtude atribui a santidade a ser manso, a ser macio nas palavras, a tomar cuidado com o que fala, né? E não é assim. Se você não conseguir entender que a divina vontade te conhece e vê sua intenção de somente glorificar plenamente o seu Criador, e não são atitudes de hábitos naturais da vida que irá tirar você da santidade divina. Não são essas realidades de você ficar nervosa com alguma coisa que vai te tirar da vontade divina. Você ficar nervosa com uma desordem, né? Ficar nervosa com as coisas que acontecem. Não, Deus nunca vai olhar para essas pequenas coisas. Ele fala que não olha para essas ninharias. Ele falou isso. E que a gente não deve ficar olhando para essas ninharias. A gente não deve ficar olhando para essas gotas. Ai, Senhor, mas é que a palavra que eu falei um palavrão, né? Entendeu? Ficar revoltado com a atitude de alguém que está pecando é parte da reparação. Entendeu? Você fica revoltado com o pecado, com a desordem que você entrega continuamente. Jesus não vai querer um robô, gente, que só fala o que Jesus programar, mas a linguagem de Jesus, do jeito que Jesus fala, ele vai usar a sua natureza, ele vai usar a sua pessoa, ele vai desabafar. Ele não falou que usa a nossa humanidade no trecho de ontem, e é na nossa humanidade que ele quer viver e se esconder. E ele usa mesmo da nossa pessoa para fazer as reparações, mas não é para ser um robô que é programado para falar um vocabulário tal, celestial, em um mundo como esse que a gente está, como se a sua realidade fosse anulada. Um robô é um ser anulado.
Ele não tem nada assim, mas não é assim. Esse nada que nós somos não é isso. Não é uma nulidade em que a sua humanidade não é usada, em que a sua natureza não é usada, em que não usa a sua boca, o seu jeito de falar, o seu sotaque. Não é assim. Ele usa. Você não é E Jesus não vai querer um robô, um manequim treinado na divina vontade. Ele quer pessoas vivas e coerentes, realistas. Entendeu? Vivemos na realidade nua e crua. Nos aceitamos plenamente em nossa pequenez e debilidade. Até isso ele usa. A gente não fica querendo uma perfeição, né? Uma perfeição na nossa, à vista dos outros, à nossa vista, em que a gente quer ser sempre bonita e bela no jeito de falar e falar do jeito mais perfeito possível. Não, às vezes você vai usar umas palavras igual foi falado na live, igual a Joseli falou com o filho lá. Ah, meu filho, então quer dizer que se eu passar bosta na testa, você vai passar também? É assim mesmo que Jesus quer usar ela. Jesus não vai falar, ai, que palavra horrível, Joseli. Nossa, essa não é a minha palavra que eu queria que você falasse. Eu falaria de outra forma. Eu quero que você fale igualzinho ao jeito que eu falo. Não é assim. Ter Jesus em você mesmo não é que você vira um robô e passa a ter uma linguagem celestial, angelical e aquela coisa elevadíssima. Não, você vai falar em pleno século XXI, na realidade que a gente conversa, a realidade da nossa vida. Estendemos plenamente o projeto sonhado por Deus e desejamos trocar as atitudes erradas das criaturas com as atitudes corretas e ordenadas. E devemos fazer isso de todas as formas que Deus quiser nos usar, com atitudes e sentimentos reais, gente. A reparação acontece na realidade mesmo, experimentando na pele, sentimentos reais, confusões, situações que acontecem, nossa lerdeza, sabe? Você cai na rua, é reparação, sabe? Essas coisas, né? De pessoas vivas e que tropeça, que cai, que fala de um jeito tal. Entendeu? O problema de não acreditar que se vive plenamente na divina vontade é você se ver. Porque aí você vai achar feio, né? Vai se ver feia, vai ficar pensando, não, Deus não pode me usar. Olha como eu sou feia, olha o jeito que eu falo. Eu não sei nem conversar igual Jesus, fala lá bonito lá, na voz torta. Olha o linguajar de Jesus, olha o meu. Olha o jeito que eu falo da divina vontade. Olha o meu sotaque. Olha como eu sou atrapalhada, filha da divina vontade que caiu na rua. O que que é isso? Isso não é filha da divina vontade. Ah, que esqueceu a chave de casa. Não é assim, gente. Né? Isso é se colocar. É a soberba que Jesus falou, se colocar acima do Criador. Que é realmente quem detém o verdadeiro agir nesse mundo, né? Ou seja, você achar que você que é responsável, né? Ah, deu errado, Senhor, porque eu não soube falar. Ah, você é responsável das coisas. Não, né? Isso é se colocar acima do Criador. Que é realmente quem tem o verdadeiro agir. Então Deus cobre tudo isso. Ele que detém o verdadeiro agir sobre esse mundo. E quem tudo permite faz, né? Então não é você. Ah, se eu tivesse falado tal coisa, eu esqueci de falar uma coisa por fulano e por isso deu errado lá na vida do fulano. Você não é responsável por isso. Se Deus não quis que você falasse e te deixou engasgada, amém, aceita. Tudo está sob o comando dele. O bem ou o mal que acontece ao nosso redor, ele está permitindo. E você também tem que permitir, porque tem que ter o consentimento da criatura, né? Com a consciência, a memória, a inteligência e a vontade dela compreendendo o que Deus está fazendo. E você vai concordar, não vai odiar, não vai culpar Deus, você vai fazer diferente das criaturas. Entendeu? Porque você vai também dar morte ao mal, reconhecendo que tudo é Deus, reconhecendo o soberano. Então você vai com Deus dizer o que a pessoa deveria ter feito ou pensado. Então, também, né, você vai ser essa pessoa que ilumina os outros, substituindo os males das criaturas quando elas vêm com o pensamento errado, e você vai dizer o que Deus gostaria, o que Deus deseja para elas, como elas deveriam ter agido para ser ordenada e correta. Assim você está fazendo essa troca, né? Trocar os pensamentos das criaturas que estão nas trevas pela luz. Você vive ocupado em observar e sentir tudo e oferecer tudo trocado para Deus, em pedido de perdão com as pessoas que não pedem perdão, entender do jeito certo quando as pessoas entendem do jeito errado. Toda essa observação, toda essa reparação, né? E seus atos vão se expandir para o passado, presente e futuro, levando luz para todos, né? Porque são atos universais. Então esquece a sua pequenez. Ah, eu não alcanço isso. Não, é a divina vontade. Ela pode tudo. Então você vive por essa verdade real, sabendo o poder que tem esses atos. Fé pura, né? E não olhando para a sua pequenez, mas essa pequena atitude cobre tudo. Presente, passado, futuro, cobre. Cobre.
Você não reclamou, você louvou a Deus, você amou a divina vontade, mesmo passando por contrariedade. Então, isso aí leva luz para todo mundo, que nas suas contrariedades também devem fazer o mesmo. Então, esquece sua pequenez, esquece a situação, não mede pela situação, não mede pela atitude, tá? Não mede pela realidade, assim, pequena, né, de uma situação e achar que isso não tem esse, é pela vontade divina, é pelo que ela é, né? Esquece sua pequenez e pequenas atitudes de dor e desabafo que parecem ser feias. Você é feia, aceita, né? Pequenas atitudes de dor e desabafo que parecem ser feias. Você é feia, aceita. Essa feiura não vai atrapalhar em nada a sua fusão com a divina vontade. Olha que legal. Depois eu continuo aqui. Quando ficamos muito bravos com alguém, com a atitude de pessoas, é amor por elas. Então não é essa coisa, ai, tá julgando, maldade, desamor, falta de perdão, nada disso. Nada disso. Ao contrário, né? É amor puro. Só fica bravo quem ama, quem se importa muito com as almas. Entendeu? Só fica bravo quem realmente ama. Quem fica indiferente ou pede para Deus explodir tudo é quem precisa aprender a amar ainda. Que é quem vê as notícias, né? E fica querendo que aquele fulano se exploda. Querendo que Deus venha logo e leve todas essas pessoas, né? A gente. Que Deus, nossa, esse daí vai pro quinto dos infernos, né? E ver o mundo, ver o que os homens estão fazendo, né? E falar, não vejo a hora de Deus acabar com tudo isso. E pronto, né? Então, não sabe amar de verdade, né? Então, não sabe. Tanto a indiferença, quanto não se importar, né? O problema é dele, né? Importa só eu mesmo. Eu fico em silêncio diante do caos, né? Também. Diante da realidade, não tenho amor para corrigir, para falar nada. E ao mesmo tempo, né, a pessoa simplesmente é a santa e quer que todo mundo se exploda, né? Que Deus acabe com tudo, né? Para Deus resolver tudo, que Deus resolva tudo. E até quem precisa aprender a amar ainda. Quando ficamos muito bravos, desabafamos muito, xingamos, isso não é pecado. Por favor, aprendam a ver as coisas pelos olhos da realidade. Então, essa é a realidade que Jesus está nos ensinando a ver as coisas. E não ficar vendo culpa onde não tem, né? Ficar vendo pecado onde não tem. Porque o Senhor fala, né, que os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos. Então o mundo está de cabeça para baixo. E o amor que é oferecido, o amor que é ensinado na igreja, que a gente tanto ouve nas homilias, é o amor falso. Porque é o amor da indiferença que a gente chama de igualdade, de inclusão, de estar junto, de fraternidade, mas não é verdade, é o amor da indiferença, porque é igual o que Jesus falou na escola, que ninguém pode levar cruz para ninguém. Quando o outro tem um problema, ninguém quer se envolver de verdade. Quando o outro tem um problema, a pessoa só quer que ela desapareça ou ignora ela. Então isso não é o amor de verdade. O amor de verdade te faz falar com a pessoa, te faz falar a verdade, né? Te faz dar uma luz para aquela pessoa, te move a uma realidade verdadeira em que você, aí a pessoa pode achar, mas isso é se meter na vida das pessoas, e não é. Então, por exemplo, você está no grupo da igreja e às vezes tem uma discussão, às vezes tem um lavar pano sujo, não é pecado, né? Você está resolvendo um problema com o irmão, um problema da pastoral ali, um problema com o padre. Você está ali junto com o padre, mas está resolvendo a situação e está falando de coisas chatas, tocando assuntos chatos. E as pessoas ficam, nossa, mas isso é falta de prudência, isso é falta de ser discreto, isso não é santidade, isso aí vai manchar, vai ter que confessar depois, vai provocar isso, aquilo não. É porque esse amor que está sendo ensinado é um amor satânico, em que existe essa indiferença, em que todos, só importa que todos estejam juntos na foto, que todos estejam juntos fisicamente, mas o coração está longe. Mas não tem preocupação com a alma da pessoa, né? O pecado da pessoa fica em banho-maria, as realidades ficam debaixo dos tapetes. Varre tudo para debaixo do tapete e o importante é todo mundo estar junto. Então,
É uma falsa aparência de ordem. Por exemplo, se eu pegar minha casa e pôr um tapete e varrer ela e esconder a sujeira toda debaixo do tapete, quem olhar vai por fora pode achar, nossa, como a casa está ordenada. Mas quem olhar profundamente vai descobrir que não. Então é meio que uma forma assim de você pôr debaixo do tapete aquela realidade, você esconder, né? Então parece que tá bonito, que tá todo mundo junto, mas não tá. Às vezes um quer explodir, o outro um quer que o outro desapareça. Um quer que o outro desapareça, suma, que se exploda, né? Então, assim, um não tá aguentando o outro. E quando você discute uma coisa séria e fala a verdade, não é pecado. Você tá na pastoral e tem que fazer uma correção. Você é uma pessoa ali que é um membro ativo, que tem uma, uma liberdade, que você faz parte daquela realidade ali. E você fala, você não pode trazer uma situação que provoca um desconforto, e aí provocou cruz, as pessoas já acham que não pode provocar cruz. Não, você não pode ser uma cruz, né? Ou trazer cruzes, mas não é assim. Isso é amor. E as pessoas não entendem, porque aprenderam errado. O que é amar o próximo, o que ensina na igreja, é você ver o pecado e fingir que não está vendo e não sentir nem nojo. Fazer uma violência contra você mesmo a ponto de ver aquilo e falar, olha, homem com homem na igreja, oi, tudo bem, a paz do nosso Senhor. E pronto, e não sentir repugnância. E o amor vai fazer você olhar aquilo com nojo, com repugnância, vai sofrer, vai se sentir desconfortável com aquela cena. Não vai amar desse jeito que é ensinado. Que você vai conversar com a pessoa de boa como se não estivesse vendo nada de errado. Não é verdade, você vai sentir repugnância por aquilo. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a ver as coisas do jeito que Jesus ensina, né? O segredo é você ser totalmente esvaziada, ser um nada. E aí, qualquer coisa que acontecer é vontade divina. Confusões, dificuldades, é vontade divina. As confusões, dificuldades estão inerentes à realidade que a vontade divina está querendo dos seus atos. Então, se você, apesar de ter uma confusão, você permanece intacta, confiando plenamente que você está vivendo a divina vontade e os atos estão saindo, aí parece que dá a impressão de que você chegou atrasada, que alguma coisa você deixou de fazer. Parece que isso não tem problema. Esses sentimentos, essas contrariedades, essas coisas são sentimentos dados pela divina vontade para poder testar e provar a sua fidelidade. E essa prova e essa fidelidade que a divina vontade constantemente fica impondo sobre o humano é justamente a reparação que precisa. Então, se você deixa a dúvida tomar conta, você saiu do teste, né? Você perdeu o teste. Você se deixou contaminar pelo seu humano. E o seu humano diz para você, tá vendo? Você falhou. Você deixou de fazer, você não correspondeu, você parou. Tá vendo como você não dá conta? Aí você fala assim, Aline, mas você é a pessoa que mais machuca a gente. Direto você fala pra gente que a gente tá falhando com a divina vontade. E aí parece que você tá destruindo, então. Não, não tô. Eu sou um teste. Eu sou um teste. Para ver se você vai ampliar mais e mais a confiança em Deus, se você vai assim crescer mais e mais, apesar de mim. Eu sou um teste. Muitas vezes você não deixa. O que acontece que Jesus mostra para mim? Que no dia a dia você cai. Mas quando eu falo alguma coisa, você fica firme. E aí você repara pelas horas que você caiu, né? E aí você fica firme. Não, eu vou ficar firme. Obrigado, Aline, por você ter feito, me puxar da orelha. Graças a Deus, blá, blá, blá. Mas só que nas outras situações você cai, você não permanece, você não fala, você não confia, você não se dedica, você entendeu? É isso que Jesus mostra para mim. Espero que você tenha entendido, porque é muito complicado explicar as coisas que Jesus me mostra. O que mais a divina vontade faz na criatura é testar ela, testar a vontade humana dela, para ver se ela continua confiando, apesar de ver defeitos, apesar de ver falhas, apesar de ver contrariedades. E isso é muito importante. E é esses atos que são os atos de reparação. Você, apesar de ver que você deixou de fazer, você entra no seu nada, se esvazia, e aí a divina vontade usa, né, justamente desse vazio que você deixou, que você, né, você permitiu,
para poder Deus atuar. Mas aí, se você paralisa, se você não faz o bem, se você não testemunha, porque é o que falta em vocês, muitas vezes é o testemunho, né? Se você não testemunha, não toma posse, não faz a ampliação, né? Você não toma consciência do que está acontecendo com você, né? Que é um teste, que a divina vontade está te testando. Se você não trabalha isso, que é o que eu sempre falo, muitas vezes nas minhas aulas, e vocês não prestam atenção, tá? Então aí você acaba perdendo, né, o entendimento do que Deus está fazendo. E é justamente o que mais a divina vontade faz no humano, é quebrar o humano. A reparação é justamente ele ter a permissão de quebrar você, de você, né, de ser aquela pessoa que tá sendo moldada, que está sendo destruída, que está sendo, e você deixa. E você sendo nada, deixa. Deus sabe. Deus está justamente permitindo que eu fique feia, que eu pareça feia. Nossa Senhora, como eu pareço feia, mas essa é a vontade de Deus. É Ele que está permitindo, é Ele que está trabalhando para ver se você, apesar de se ver feia, você vai seguir em frente. Ah, mas eu estou seguindo em frente, eu estou continuando a meditar, eu estou continuando a ler o livro do céu. Isso, tá ótimo, graças a Deus, vocês estão indo muito bem nesse quesito. Mas e a consciência? A reflexão, né? O estar acordada ali, vendo o que a divina vontade está fazendo agora em ato em você. Saber o que Deus está querendo. Então é aí que Deus está querendo ampliar em vocês o conhecimento.